Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática em um Clique. Meu nome é Felipe e no vídeo de hoje eu vou continuar com a resolução das questões de matemática do Enem de 2018 com as questões 141 e 142. Então vamos lá. Conforme eu falei nos vídeos anteriores, eu estou usando como referência o caderno azul da prova do Enem de 2018. A questão 141, o assunto principal dela é progressão aritmética. Se você não assistiu ao meu vídeo sobre essa matéria, eu vou deixar o link na descrição. Assista ao vídeo para que você possa entender melhor os conceitos de PA. Então vamos ao enunciado. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente. Aqui reparem que ele fala de uma sequência numérica equivalente à distância dos postes. Então isso já é o primeiro indício que é uma progressão aritmética. Depois ele fala, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Então aqui é mais um indício, ele está falando que está somando sempre a mesma distância de um poste para o outro. Então é aí que a gente pode verificar que é uma PA, progressão aritmética. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então ele também deu aí a distância do último poste. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Então, como eu falei, é uma progressão aritmética. Relembrando aí a fórmula do termo geral da PA, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, os dados que a gente pode tirar do enunciado aí. O primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Então, dessa informação a gente tira o A1, que é o primeiro termo, que é a distância do primeiro poste, 80. Ele também fala que se mantém uma distância sempre de 20 metros entre um poste e o outro. Isso equivale à razão da PA, que é a constante que a gente está somando de um termo para o outro. Então nós temos que R igual a 20. Por fim, o último poste será colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então esse é o último termo da nossa PA, AN igual a 1.380. Substituindo os valores na fórmula de termo geral, 1.380 igual a 80 mais N menos 1 vezes 20. 1.380 menos 80 dá 1.300. Passamos o 20 dividindo. 1.300 sobre 20 igual a N menos 1. Simplificando a equação, nós temos que 65 é igual a N menos 1. N igual a 66. Então, esse 66 representa quantos postes nós temos no total. Agora, a pergunta que ele quer saber é qual o maior valor que vai se gastar com a colocação desses postes. Se nós temos o número total de postes e temos o máximo valor que vai gastar em cada poste, para a gente calcular o maior valor gasto, basta a gente multiplicar o número de postes pelo maior custo que cada poste vai ter. Então, no caso, 66 postes vezes R$ 8.000, que é o maior valor que vai gastar em cada um, o total é R$ 528.000 e equivale à letra C. Então, a resposta certa aí é a letra C, R$ 528.000. A questão 142, ela fala, de acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F
que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Ou seja, F igual a K, que é uma constante, vezes M, que é a massa, sobre raio ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto M, que é a massa, e R, que é o raio, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Então ele deu aí um plano que no nosso eixo X equivale à massa do satélite e o eixo Y equivale ao raio de órbita. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Vamos analisar aí os dados que ele dá no gráfico. Ele passa a fórmula da força de gravitação e ele também fala que essa força é proporcional à massa do satélite. Reparem que o m está no numerador e inversamente proporcional ao quadrado do raio de órbita. O r está no denominador. Então, quanto maior for a massa, maior será a força. E quanto maior for o raio, menor será a força. Ou quanto menor o raio, maior a força. Porque eles são inversamente proporcionais. Nós podemos tirar esses dados do gráfico que ele deu. Então vamos ver qual que é o satélite com a maior massa. Primeiro, no caso é o satélite B. Além disso, ele também tem o menor raio. Logo, se o corpo B tem a maior massa e o menor raio, ele tem a maior força gravitacional. Sobra agora os satélites A e C. Reparando aqui no gráfico, eles possuem a mesma massa, estão na mesma linha aqui dessa massa M. Então nós temos que analisar agora o raio de gravitação. No caso aqui, o satélite A possui o menor raio de gravitação e o satélite C o maior raio. Se o satélite A possui o menor raio, como o raio é inversamente proporcional, a força A será maior que a força C. Então, colocando os três dados na ordem, a força maior de todas é o satélite B, depois é o satélite A, porque ele tem o raio menor que o C, e por último é o satélite C, que possui a menor massa e o maior raio. Então, a resposta certa é a letra E. FB maior que FA, que é maior que FC. Bom, essa foi a resolução dos exercícios de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se quiserem alguma aula específica ou algum exercício de prova, deixe também nos comentários. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.